porque eu vou ensinar vocês como funciona o plano de negócios, como ganhar dinheiro dentro da Prive, como a Prive paga dentro das 10 formas de comissionamento, como que funcionam essas formas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que nós comecemos a falar sobre o plano de negócios. Esse treinamento vai ser um treinamento muito prático, muito objetivo, com foco literalmente no negócios. Hoje nós não falaremos de produtos, hoje nós não falaremos sobre a companhia em si, nós focaremos 100% aqui na apresentação do plano de negócios. Essa reunião ficará gravada e vocês podem utilizá-la como material oficial lá no nosso canal, no nosso YouTube oficial da Prife Brasil. Beleza? Começando então aqui a nossa live, nós falaremos, como eu disse a vocês, sobre o plano de negócios. E para começar a falar sobre o plano de negócios, nós temos as nossas 3 carteiras. Uma carteira é a carteira de bônus, outra carteira é a carteira de registro e a outra carteira é a carteira de fidelidade, o que eu costumo aqui no Brasil acabamos adaptando para o cashback, né? Como que funciona a carteira de bônus? Quando você olhar dentro do seu escritório virtual, a sua carteira de lá, suas 3 carteiras, uma das carteiras é a carteira de bônus. Essa carteira você consegue solicitar uma vez por semana saques nela. Então você pode sacar via USDT, você pode sacar via cartão de crédito da Prive, que você pode solicitá-lo dentro do seu escritório virtual, tá? E no futuro muito próximo, nas próximas semanas, assim que nós tivermos um volume de pessoas solicitando via Pix, nós também faremos o pagamento via Pix. Porém, lembrando, todos os pagamentos solicitados via Pix, eles serão feitos mediante a nota fiscal. Então, você abre uma MEI, você emite uma nota fiscal para a Prive, caso você queira receber por Pix, e nós enviamos para você. Os saques eles são solicitados de sábado às 2 horas da tarde até domingo a meio-dia e 59. Então, se você solicitar o saque de sábado, 2 horas da tarde, quando o escritório virtual abre, até meio-dia e 59 do domingo, na próxima sexta-feira, você recebe o seu pagamento. Seja ele em USDT, seja ele dentro do seu cartão da Prive, ou seja ele via Pix. Segunda carteira, carteira de registro, pontos de registro. Essa carteira você pode utilizá-la para comprar produtos ou para ativar novas pessoas, para vender novos pacotes. Você pode utilizá-la dessas duas formas. Tá certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Desativar o som do pessoal, desativar o som de todos. Pronto. Agora não vai mais ter problema. Então, a carteira de registro você pode utilizá-la tanto para comprar produtos quanto para cadastrar novas pessoas. E você também consegue transferir dinheiro da sua conta, do seu login, para outros logins através da carteira de registro, desde que essa pessoa esteja na sua linha ascendente ou na sua linha descendente. Se ela estiver numa crossline sua, numa linha ao seu lado, você não consegue enviar dinheiro para ela. Se ela estiver na sua rede downline, ou se você for downline dela, você consegue enviar crédito de uma conta para outra. E a terceira carteira é a carteira de fidelidade, na qual você consegue trocar esses pontos, esse valor que você tem nela, por produtos da Prive. A carteira, hoje, para o pessoal que entrou no passado, desde o comecinho da Prive, você tem 2 carteiras de fidelidade, uma anterior e uma prior. A anterior, você pode comprar utilizando 100% do saldo que você tem nela, você pode trocar 100% por produto. E na carteira Prior, né, que seria aprimorada, você pode trocar 80% do valor do produto com os seus pontos de fidelidade e 20% você pode usar tanto a carteira de bônus quanto a carteira de registro. Falado sobre as 3 carteiras, continuaremos a falar sobre o nosso plano de negócio. Obrigado, Lízia, por ter respondido aqui a mensagem no chat. O SDT é converter em dólar e mandar para uma conta sua de dólar aqui no Brasil. Conversa com o seu patrocinador, você consegue abrir gratuitamente uma carteira como se fosse uma conta no banco digital,
que aceite dólar, você recebe em dólar, você converte para real apertando apenas um botão e joga via Pix para sua conta corrente, também apertando apenas um botão. É muito simples, a maioria das pessoas hoje tem utilizado dessa forma e ela funciona muito bem aqui no Brasil. Então vamos lá. Vamos falar das 10 formas de ganho aqui na Prive. A primeira forma de ganho que a Prive tem é o bônus de patrocínio. Então, todas as vezes que você indica uma pessoa, que você patrocina um novo distribuidor para a Prive, essa pessoa ela escolhe um pacote. Nós basicamente temos 3 pacotes. O pacote prata, que gera 200 PVs, tá? O pacote ouro, que gera 600 PVs, e o pacote diamante, que gera 2.000 PVs. Vocês vão ouvir falar muito a expressão PV, que seriam os pontos, o volume de pontos de cada produto. Então, por exemplo, você indicou uma pessoa e a pessoa comprou um Aitera Classic. Esse Aitera Classic tem 200 PVs, certo? Então, você indicou uma pessoa, ela comprou um pacote prata, gerou 200 PVs, gerou 10% de comissão para você. 10% de comissão de 200 PVs são $20, ok? Você indicou o pacote ouro. Pacote ouro são 600 PVs. 10% de 600 PVs são $60. Você indicou um pacote diamante. Um pacote diamante são 2.000 PVs. 2.000 PVs é o equivalente a 10% de comissão, é uma comissão de $200. Hoje, dia 21 de julho de 2026, o dólar a 5,5, então você imagina como fica melhor o comissionamento na Prive, pensando que você ganha em dólar, você recebe seus comissionamentos em dólar. Então, isso é muito bom, porque é no mínimo vezes 5 na cotação de hoje. Lembrando que, uma vez que você indicou essa pessoa e você recebeu esse bônus, nós já vamos direto para o segundo bônus também, que é o bônus de fidelidade. Se você indicou um pacote prata, fora ter ganhado aqueles $20 que você já recebeu, você ganha mais $70 para trocar por produtos no bônus de fidelidade. Se você indicou um pacote ouro, você, fora os $60 que você já ganhou, você ganha mais $240 para trocar por um novo produto. Se você indicou um diamante, você ganha mais $1.000, fora os 200 que você já ganhou, para trocar por produto. Imagina só, hoje o Aitera Classic custa $450. Você indicou um diamante, você, fora ter colocado $200 em cash no seu bolso, você ganhou mais $1.000 para trocar por produto. Você já conseguiu comprar 2 Aiteras Classic e ainda sobrou $100. Dá para comprar 2 Aiteras Classic e mais um óculos com esses pontos, certo? Se você vender esses 2 Aiteras Classic e mais o óculos, você colocou no seu bolso quase R$ 7.800 só com essa comissão daqui, só com o que você ganhou de bônus de fidelidade. Você troca por produto, você pode tanto utilizar o produto, quanto você pode revender também o produto. Sim, quando você solicita o saque em dólar, se você solicitar em USDT, a gente vai te mandar em USDT, em dólar. Então vai ser 1 para 1. Se você solicitar o carregamento no cartão, nós vamos carregar o cartão em dólar. Se você solicitar o pagamento em Pix, o Pix nós te pagamos a 5,50, porque é o dólar pré-estabelecido para a Prive. Tanto quando você compra produtos na Prive, você paga o dólar a 5,50. Quando você solicita o seu saque em real, nós também pagamos a 5,50. Então, assim que as pessoas começarem a sacar em real, elas receberão o dólar a 5,50. Lembrando que ela precisa emitir uma nota fiscal para a Prive em cima do valor do saque dela. Então, falamos do bônus 1 e do bônus 2. Bônus de patrocínio é bônus em dinheiro, bônus de fidelidade é um bônus que você troca ele por produtos. Lembrando que os produtos que você troca pelo bônus de fidelidade, eles não geram novos bônus, novas comissões. A pessoa só pega o produto, ou utiliza o produto, ou revende o produto. Legal? Então, bônus de patrocínio, ele é pago 10% de acordo com a quantidade de PVs do pacote que você comprou, não do valor do pacote, não do valor pago em dólar ou em real, e sim dos PVs, dos pontos. E o bônus de fidelidade é aquele bônus que você troca por produtos dentro do seu escritório virtual, ok? Vamos para o terceiro bônus que a Prive tem. Bônus de emparelhamento de nível.
Esse bônus ele é incrível, porque ele paga 40% do emparelhamento da sua menor perna todos os dias. Então, todos os dias o sistema roda, todos os dias ele paga. Esse bônus, ele tem algumas características. Então, vamos lá. Se você emparelhar um prata com outro prata, você vai ganhar uma comissão de US$ 80 em cash, em dinheiro. Se você emparelhar um ouro com ouro, você ganha uma comissão em cash de US$ 240. E se você emparelhar um diamante com diamante, você ganha uma comissão de US$ 800. Mas por que tudo isso, Fernando? Porque é 40% do emparelhamento de um dos lados, do menor lado. Então, por exemplo, prata são quantos pontos? 200 PVs. Quanto que é 40% de 200? US$ 80. Ouro são quantos PVs? São 600 PVs. Quanto que é 40% de 600? US$ 240. E diamantes são 2.000 PVs. Quanto que são 40% de 2.000 PVs? São US$ 800. Então, se eu emparelhar um prata com prata, eu ganho US$ 80. E se eu emparelho um diamante com outro com prata? Eu vou receber US$ 80 e não os 800. Mas se em algum momento esse cara que entrou como prata fizer upgrade para uma conta de ouro, você já ganhou US$ 80, certo? O sistema vai te pagar mais US$ 160 para completar os 240. Se em algum momento esse cara que era prata virou ouro, virar diamante, aí o sistema vai te pagar a diferença até chegar nos US$ 800. Ou seja, vai te pagar mais US$ 560, porque ele já tinha te pagado os US$ 240 anteriormente para completar os US$ 800. Esse bônus ele é pago diariamente. Então, todos os dias, se você tiver emparelhamento de nível para fazer, o sistema vai, quando dá ali 1 hora da tarde do Brasil, quando ele volta 2 horas da tarde do Brasil, o sistema volta e a comissão já foi paga. Esse bônus ele é pago, como eu disse a vocês, diariamente. Mas, pessoal, o que é o emparelhamento de nível? A primeira pessoa que entra naquela linha, vamos supor que aqui essa linha fosse a linha número 1, linha número 2, linha número 3, linha número 4, linha número 5, linha número 6, isso daí vai até o infinito. A primeira pessoa que entrou do seu lado esquerdo, seja você que cadastrou ou não, pode ter vindo como derramamento, como transbordo, como vocês quiserem chamar. Com a primeira pessoa que caiu na mesma linha do lado direito, faz um emparelhamento. A mesma coisa acontece com a primeira pessoa que cai do lado esquerdo e a primeira pessoa do lado direito. Também vai emparelhar. A primeira pessoa do lado esquerdo no terceiro nível e a primeira pessoa do lado esquerdo do lado direito também no terceiro nível que caírem, também vão emparelhar. E isso vai acontecer até o infinito. Não importa se foi você que trouxe. Entrou uma pessoa do seu lado esquerdo e uma do lado direito, somente a primeira do lado esquerdo e a primeira do lado direito daquela linha, que nós chamamos de nível, são as que contam para esse bônus. As demais pessoas que entrarem naquelas linhas, naqueles níveis, vão para o quarto bônus que nós temos, que é o bônus de emparelhamento de grupo. A partir deste bônus, começa a fazer diferença se você entrou como prata, como ouro e como diamante. Até então, se eu pegar aqui os 3 primeiros bônus da empresa, não importa se você é prata, se você é ouro ou se você é diamante, as comissões são as mesmas. Até o bônus 3. No bônus 4 começa a fazer diferença, porque a partir de agora nós temos algumas travinhas, nós temos alguns tetos. Se você é prata, você vai receber 8% de comissão do emparelhamento de grupo, não do de nível. Lembra que o de nível é a primeira pessoa que cai do lado esquerdo, com a primeira pessoa que cai do lado direito. Naquele nível, você faz o emparelhamento. Aqui é o emparelhamento de grupo. Ele tem algumas regrinhas e eu gostaria que vocês prestassem muito bem atenção nessas regras. Não precisa decorar ela agora. O dia a dia, o sistema é automático. Ele faz os cálculos para vocês e vocês não precisam se preocupar com isso. Mas é importante que vocês comecem a entender, para quando começa a ver no dia a dia, quando você vê no teu extrato, já começa a fazer sentido as coisas acontecendo. Então, aqui em azul mais claro, tá aqui. 1A, 1A, 2A, 2A, 3A, 3A, 4A, 4A e até o infinito. Todo mundo que eu coloquei A são as primeiras pessoas que caíram naquele nível. Imagina aqui como uma linha. Aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho outra linha, aqui eu tenho outra linha, e por aí vai até o infinito. Então, o número 1 com o número 1 fez emparelhamento de nível.
Aqui emparelhou nível com nível, 80, 240 ou $800. 2A com 2A também emparelhou nível. Também ganhei o bônus 3 aqui. Fernando, mas e o 2B e o 2B? Não conta. 3A com 3A, ganhei emparelhamento de nível de novo. E o 3B e o 3C, ganha emparelhamento de grupo? Não ganha. Ganha emparelhamento de nível? Não ganha. Da quarta linha em diante, o 4A e o 4A ganharam emparelhamento de nível. Agora, todas as outras posições, o B, o C, o D e por aí em diante, você começa a acumular para fazer o emparelhamento de grupo. Então, lembra, a primeira pessoa que caiu em cada nível já pagou o emparelhamento de nível, e as demais pessoas que caírem ali naquele dia vão fazer o emparelhamento de grupo. E como que funciona o emparelhamento de grupo? Eu vou pegar todos os pacotes que entraram do lado esquerdo, eu vou pegar todos os pacotes que entraram do lado direito e eu vou fazer um depara. Eu vou fazer uma equivalência deles. Se você for prata, você vai ganhar 8% dos PVs que emparelharem. Lembra, vamos supor que eu tenho 100 PVs aqui. Com 100 PVs aqui, ele emparelhou 100 PVs e vai pagar 8%. É assim que funciona a conta. Só para vocês entenderem ali como funciona. Só que o prata ele tem um teto máximo que ele pode ganhar por dia desse bônus de $300. Vamos supor que hoje o prata tivesse para receber $400, mas ele não fez upgrade, ele não fez nada. A empresa vai pagar para ele $300 de comissão e esses $100 que sobram fica para a empresa. Só que ele pode, antes de virar o sistema 1 hora da tarde, ele pode fazer o upgrade da conta dele para ouro. Aí ele aumenta o teto dele, que era de $300, para $900 por dia. E aquele bônus que ele receberia de 8% do emparelhamento do grupo sobe para 10%. Já começa a melhorar as coisas. E olha a diferença do diamante. Essa é a grande sacada de você entrar como ouro ou como diamante. Se você pensar de 12%, dos 8% aqui do prata para 12% do diamante, são 4 pontos percentuais de diferença. 4 pontos percentuais de diferença do prata para o diamante, a gente está falando que paga 50% a mais. E olha para quanto aumenta o teto. Sai de $300 para $3.750 de teto máximo de ganho por dia que você pode chegar. O prata para o ouro, olha quanta diferença, são mais 20%. Então, você entrar como prata, ouro ou diamante faz completa diferença. Imagina a pessoa, para ela entrar como ouro, ela está comprando 3 Aiteras. Vamos trabalhar pensando em 3 Aiteras. Ela tem 1 Aitera para ela trabalhar e ela tem mais 2 Aiteras para ela revender e já fazer a pronta entrega ali na hora. Se ela vender esses 2 Aiteras, ela já pôs R$ 7.000 no bolso. O pacote dela saiu de graça. O produto dela, o aparelho dela de uso pessoal, saiu de graça. Então, olha o potencial que tem. A pessoa que entra como ouro é melhor do que a pessoa que entra como prata, porque a pessoa que entrou como prata, o distribuidor, ele pagou R$ 2.475 para entrar como prata e para ter o aparelho dele. A pessoa que entrou como ouro, comprou 3 aparelhos, vendeu 2, o dela saiu de graça e ela já está trabalhando com o limite maior de recebimento e com o teto maior. E a pessoa que entra como diamante faz a conta. Ela entrou com 10 aparelhos, ela pegou esses 10 aparelhos, ela vai usar para o dia a dia dela e ela tem 9 aparelhos para vender pelo preço de venda. Se a gente pegar esses 9 aparelhos vezes os $3.500 dele, nós estamos falando de R$ 31.500 de comissão na venda desses aparelhos. Eu estou falando que aqueles $4.500 que a pessoa pagou, que deu R$ 24.750, o aparelho dela saiu de graça, certo? E ela ainda faturou mais de R$ 10.000 de comissão. Então, a pessoa que entra como ouro ou como diamante e que sai para vender, sai para trabalhar, sai para desenvolver o negócio, além do aparelho dela sair de graça, ela ainda põe muito dinheiro no bolso. Então, lembrando aqui sobre o emparelhamento, deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês. Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, é imaginando que nós vamos cadastrar somente pessoas com pacote ouro. 3 aparelhos Aitera Classic ou um aparelho Aitera BioLite. A pessoa monta o combo dela da forma que ela quiser. Mas imagina o seguinte: aqui está o José. O José cadastrou o Paulo aqui do lado esquerdo. Ele ganhou de indicação direta
Tá aqui a legenda para vocês verem, tá? Indicação direta, $60. Ele ganhou de bônus de fidelidade mais $240, ou seja, ele ganhou $300 de comissão aqui com a pessoa que ele indicou do lado esquerdo. Aí ele indicou mais outra pessoa aqui do lado direito, a mesma coisa, $60 de indicação direta, mais $240 de bônus de fidelidade, ou seja, mais $300. 300 com 300, $600. Fez o emparelhamento ouro com ouro, mais $240. Ou seja, com duas indicações, ele colocou no bolso 120, 160, são $360 em cash, mais $480 para ele trocar por produto, apenas com duas indicações. E o próprio sistema calculou tudo certinho. E ele fez a mesma coisa aqui no segundo nível, ele fez a mesma coisa no terceiro nível, ele fez a mesma coisa no quarto nível e ele fez a mesma coisa no quinto nível. Aqui ele emparelhou no bônus de grupo, emparelhamento de grupo, ouro 600 PVs, outro ouro com 600 PVs. Quanto que é a comissão do ouro? 10%. 10% de 600 PVs, ele ganhou aqui $60. Aqui ele tem 3 pessoas do ouro para emparelhar no dia. 600, 1.200, 1.800 PVs para emparelhar. 10% de 1.800 PVs é igual a mais $180 dessa linha. Ou seja, olha quanto de dinheiro que esse negócio pode promover. Bônus de fidelidade, a Miriam perguntou aqui no chat se o bônus de fidelidade ele é acumulativo. Sim, você pode ir acumulando até você juntar saldo suficiente para você trocar pelo produto que você queira. Tá certo? Aqui já até me ajudaram. Obrigado, Lízia, dando uma força aqui no chat para a gente. É por isso, por essa atitude, que ela está chegando no Gerente Uma Estrela nos próximos dias. Porque ela não faz só o dela, ela faz o dela e do pessoal. Sempre conectada e está sempre ligada. Parabéns, Lízia. Obrigado pela força. Continuando aqui a nossa apresentação do plano de negócios, até o bônus 4, pessoal, todos os bônus são pagos diariamente. Todas essas possibilidades que eu mostrei para vocês, emparelhamento de grupo, emparelhamento de nível, bônus de fidelidade e bônus de patrocínio, todos os dias, se você gerar negócio ou se a sua equipe gerar negócio, é paga a comissão dele. Os demais bônus, eles vão começar ali na frente, o bônus de desconto o desconto de recompra também é pago mensalmente. Então vamos lá. Bônus de desconto de recompra. Esse bônus, pessoal, ele é muito, muito, muito bacana. Porque ele diz o seguinte: se você é prata, toda vez que você for comprar um produto, dos produtos que estão disponíveis para recompra inteligente, você vai ter 10% de desconto. Não entra a Magnum Seek, não entra a Itera BioLite e ainda não entra o Itera Classic. Em breve, alguns desses produtos entrarão também. Então, imagina, você vai chegar lá, vai comprar um óculos, vai comprar uma pulseira, vai comprar um Self Food, vai comprar um Renew Pet, vai comprar um produto, você tem 10% de desconto. Você que é ouro, na sua recompra, nos próximos produtos que você for comprar para utilizar ou para revender, não importa, para sempre, você vai ter 20% de desconto. E para a pessoa que é diamante, todos os produtos que ela for fazer a recompra no futuro, utilizando o SRP, que é o sistema de recompra inteligente da Prife, precisa obrigatoriamente ser comprado pelo SRP, pelo sistema de recompra inteligente da Prife, você vai ter 30% de desconto caso você seja um diamante. Isso, pessoal, a hora que você coloca no preço de venda, ou seja, você comprou com um desconto maior ainda do que o desconto do representante, do distribuidor, e você vai vender pelo preço final de venda. Então, não é que você só vai ter 30%, você tem os 30% de desconto como diamante, mais o preço de venda. Isso se torna muito bacana e um valor muito interessante para cada um dos nossos distribuidores. Lendo aqui a mensagem. Pessoal, daqui a pouco eu vou pegar todas as mensagens e aí eu vou respondendo todas elas, até para, de repente, é uma coisa um pouco mais antiga da pergunta, até para a gente não perder o contexto aqui do nosso treinamento. Vamos lá. Sexta forma de bônus, o bônus dinâmico. Pessoal, na minha opinião, a médio e longo prazo, esse é o bônus mais incrível, mais forte, mais poderoso que a Prife Brasil tem. Por quê? Porque através desse bônus anterior,
que eu acabei de explicar para vocês, que é o bônus de recompra, o desconto de recompra, você tem um comissionamento. Vamos supor que aqui está você. Lá no seu 10º nível de profundidade, você é diamante, tá? Lá no seu 10º nível de profundidade, uma pessoa prata comprou um óculos que custa $100 e ela pagou $90 pelo óculos dela. Aí teve vários pratas subindo a hierarquia, tinham vários pratas, aí ali no meio, lá na 5ª posição, tem um ouro. Como a pessoa que comprou era prata e comprou com 10% de desconto, todo mundo que é prata não consegue beber desses 10% de desconto. Só que vai subindo a hierarquia e chegou numa pessoa que é ouro. Essa pessoa que é ouro, ela tem direito a 20% de desconto. Mas a pessoa que comprou o produto lá embaixo comprou com 10% de desconto. Então essa pessoa comprou com 10% e para chegar nos 20 tem mais 10%, certo? Quando chegou nesse cara que é ouro, no primeiro ouro que tiver nessa hierarquia, ele recebe 10% de desconto. Aí tem vários ouros aqui. Aí quando chega em você que é diamante, você tem direito a 30%. Só que um comprou com 10% de desconto, o outro ganhou 10% de comissão porque ele era ouro. Você que é diamante, você ganha mais 10% de desconto, ou seja, você ganha 10% de desconto, porque um comprou com 10% de desconto, o outro recebeu 10% de comissão e você ganhou 10% de comissão também porque você é diamante. Olha que bacana. Então, Fernando, você está dizendo para mim que se eu sou diamante e embaixo de mim tem um diamante, as pessoas que comprarem lá embaixo vai parar na pessoa que está embaixo de mim e eu não vou receber essa comissão? Sim e não. Como assim? Se tiver uma pessoa que é diamante, ou, por exemplo, você é diamante e você tem uma pessoa embaixo de você que é diamante, as compras que chegarem nessa pessoa, ela vai receber essa comissão antes de você, porque antes de chegar em você, alguém bebeu dela. Porém, quando você bate o nível de futura estrela dentro do escritório virtual, dentro do plano de negócios, você tem 2% a mais de comissão. Então, por exemplo, a Lísia hoje, que está aqui ajudando a gente no chat, hoje ela é futura estrela e ela é diamante também. Vamos supor que o downline dela é diamante. E o downline dela recebeu essa comissão de até 30%. Só que como chegou nela e ela também é diamante, 30% do diamante dela com 30% do diamante do downline dela, que já recebeu essa comissão, fica no 0 a 0. Só que como ela é futura estrela, ela tem direito a 2% de comissão. Quando ela bater gerente uma estrela, que vai bater esse mês agora, eu estou torcendo por isso, ao invés dela ganhar 2, ela tem mais 4%, ou seja, o dela não é mais 30%, o dela agora são 34% de comissão. Então ela acaba bebendo daquelas pessoas que travariam antes de chegar nela. O que o sistema está dizendo com isso? Trabalhe forte, trabalhe duro, trabalhe com inteligência para cada vez você ser o líder com maior graduação da sua linha, da sua rede. Por mais que tenham pessoas mais graduadas que você acima de você não faz diferença para você. Mas para baixo de você, você tem que ser o maior da tua rede. Porque quanto maior você for na tua rede, quando você chegar em embaixador da coroa, você como diamante, você vai ter um potencial de comissionamento de 50%. Imagina quantas milhares ou centenas de milhares de pessoas, imagina que você pegou o negócio da Prife aqui no Brasil logo no comecinho, ou seja, todo mundo que entrar no Brasil e na América do Sul vai entrar depois de você na organização. Lá na frente, quando você estiver aqui como embaixador da coroa com até 50% para receber, olha o tamanho que esse bônus vira. Fica muito grande. Esse bônus ele é muito simples. Caso vocês não tenham entendido direito, depois eu bato, tiro as dúvidas, manda aqui no chat que eu tiro as dúvidas para vocês. Mas ele é muito simples porque basicamente ele diz a pessoa tem de 10% a 30% de desconto para comprar produto e para a linha ascendente dela, a diferença do que a pessoa tiver de direito de desconto, a gente paga em comissão. De forma clara, de forma direta e de forma simples de se explicar esse bônus. Bônus Unilevel. Esse bônus ele vai de acordo com a atividade mensal das pessoas. Pessoal, vocês todos sabem, todos conseguem acompanhar aí no escritório virtual de vocês, que nós temos a contagem regressiva, que vai até chegar no zero. Então, por exemplo, hoje é dia 22 de julho, está faltando 9 dias para acabar o mês, 8 ou 9 dias para acabar o mês. Então, você vai ver lá uma luzinha vermelha contando o final do mês. Até chegar no zero, que é o último dia do mês, a sua atividade está paga. Quando chegar no dia 1º do outro mês, você precisa estar com a tua atividade paga. Caso a sua atividade na virada, depois que virar o mês, você não pagar, ela fica pendente.
Alguns bônus você continua recebendo, do primeiro ao quarto bônus, os demais bônus ficam pendentes da sua atividade estar ativa para você continuar recebendo. Então ele vai fazer o seguinte: das pessoas que estiverem ativas no seu grupo, quem for o seu primeiro nível, os seus diretos, você ganha 10% da atividade deles. E a atividade deles são 15 PVs. Ou seja, vai dar um PV e meio. Se a pessoa estiver no seu segundo nível, são 9%. Só que você tem que ter pelo menos uma pessoa ativa no teu, um direto seu ativo. Se você tiver dois diretos seus ativos, você ganha até o terceiro nível. 10% no primeiro nível, 9% no segundo e 8% no terceiro. Se você tiver três diretos ativos, você ganha 10% no primeiro, 9, 8, 7 no quarto nível. Até chegar, se você tiver 8 diretos ativos, até chegar em 9 níveis de profundidade, começando em 10% até chegar em 5% nos últimos níveis. A hora que a sua equipe estiver muito grande, com 10, 20, 30, 50, 100 mil pessoas, esse bônus começa a ficar extremamente violento, extremamente agressivo, extremamente forte, pagando muito dinheiro. Isso eu tenho por base os líderes que são embaixadores da coroa, diamantes, pérolas e por aí vai. Oitavo bônus, bônus de liderança. Esse bônus ele é incrível também. Não, você não precisa ser a pessoa mais bem conectada, o melhor distribuidor, o melhor vendedor, o melhor marqueteiro, mas você precisa você precisa ter essas pessoas na sua equipe. O grande líder não é aquele cara que faz melhor tudo, mas aquele cara que consegue ter dentro do grupo dele pessoas de todos os perfis e pessoas tão profissionais quanto ele ou até melhores do que ele. O bônus de liderança, ele diz o seguinte: se você for prata, eu vou te pagar esse bônus por até 4 gerações, até 4 níveis de profundidade. Se você for ouro, eu vou te pagar por até 5 níveis de profundidade. E se você for diamante, eu vou te pagar por até 6 níveis de profundidade. E ele diz o seguinte: lembra que nós temos o bônus de emparelhamento de grupo, que eu estava mostrando para vocês aqui? Ele diz o seguinte: eu vou pegar o bônus de emparelhamento de grupo da sua equipe e os seus diretos, as pessoas que você cadastrou, o que eles ganharem de emparelhamento de grupo, todos os dias eu vou te pagar 10%. Então, por exemplo, o José cadastrou o Paulo. O Paulo fez hoje US$ 100 de comissão de bônus de emparelhamento de grupo. O José tem direito a 10% disso. 10% de 100 são US$ 10, ok? Só que aí, o Paulo tem tem a equipe dele. Você ganha 10% dos seus diretos e você ganha 5% do emparelhamento de grupo até o quarto nível de profundidade. Ou seja, 10% no primeiro, 5, 5 e 5. Se você é ouro, 10%, 5, 5, 5, 5. E se você é diamante, 10% no primeiro, 5, 5, 5, 5, 5. Ok? Isso todos os dias. Então imagina, quanto mais pessoas boas você tiver na sua equipe, que estiverem trabalhando, que estiverem ganhando dinheiro, que estiverem se desenvolvendo, todos os dias pinga alguma coisinha para você. Pergunta para o Carlos Mesquita, que hoje é nosso distribuidor, que começou o negócio, quanto pinga esse bônus para ele todos os dias. Para o Thiago Damasceno, que tem feito um trabalho incrível. Para a Silvana, para o Mário Belo, para todos esses distribuidores. Quanto mais emparelhamentos de grupo tiverem na sua rede, automaticamente você vai ganhando um pedacinho dos emparelhamentos de grupo. Vamos lá, bônus de avanço de título. Esse bônus ele é pago uma vez por mês e sempre na virada do mês, tá certo? Ele diz o seguinte: a regra do jogo, pessoal, é criar gerentes uma estrela. Como que se cria um gerente uma estrela? Um gerente uma estrela é aquele distribuidor que tem pelo menos 2 linhas diretamente patrocinadas por ele, que gerem dentro do mês, do primeiro dia útil do primeiro dia do mês até o último dia do mês, 10 mil PVs, pontuação. Não são US$ 10.000 em venda, são 10 mil PVs. Ele tem que ter 10 mil PVs que não contam transbordos, derramamentos, nem nada. Vem 100% da linha de cadastro daquele direto dele. Então, o José indicou o Paulo indicou algumas outras pessoas, que indicaram outras, que indicaram outras. Dentro do mês, ele tem que ter movimentado 10 mil pontos em uma perna e mais outros 10 mil pontos em outra perna.
Pessoal, não necessariamente precisam ser em pernas diferentes. Aqui o sistema diz que precisam ser diretos seus. Então, se você tiver dois diretos, mesmo que estejam na mesma perna, não tem problema. Eles têm que movimentar em cada um, em suas linhas, 10 mil PVs dentro do mês. Promocionalmente, nós ainda estamos com uma campanha que pode sair, a gente vai avisar antes de sair, mas que pode sair que ela está contando a pontuação de 2 meses, ou seja, o que você fez em junho e o que você fez em julho vai contar para o seu avanço de título para gerente uma estrela. Então, vamos lá. Quando o José teve o Paulo trazendo 10 mil PVs no mês e teve a Maria também trazendo 10 mil PVs, o Paulo virou gerente, ou o José virou gerente uma estrela. Agora o trabalho do José é ajudar o Paulo e a Maria também a virarem gerentes de uma estrela. Porque quando o Paulo e a Maria também viram gerentes de uma estrela, os dois viraram gerentes de uma estrela, consequentemente, eles empurram o José para virar gerente de 2 estrelas. Isso aconteceu conosco. Um dos nossos gerentes de 2 estrelas, ele cadastrou uma pessoa na perna dele esquerda, que foi o Sidney, ele virou gerente uma estrela. Quando a Silvana virou também gerente uma estrela, automaticamente o Williams, ele pulou o gerente uma estrela, porque ele ainda não tinha chegado no gerente uma estrela. Ele bateu automaticamente o gerente 2 estrelas. E quando acontecer, depois que esse pessoal ajudar esse pessoal de baixo a também virar gerente uma estrela, então o que, que acontece agora? Quando você tem dois gerentes de 2 estrelas diretamente ligados a você, você vira automaticamente gerente 3 estrelas. Quando você bate gerente uma estrela, você ganha $300 uma única vez. Quando você bater gerente 2 estrelas, você ganha $600 uma única vez. E quando você bater gerente 3 estrelas, você ganha $900 também uma única vez. E aí, a regra do jogo muda. Agora não é mais criar gerentes uma estrela. Agora a regra do jogo é tenha gerentes 3 estrelas. Se você tiver dois gerentes 3 estrelas diretamente ligados a você, você vira um diretor Safira. Você ganha $1.500 de comissão uma única vez e você vai entrar num pool global que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Se você criar 3 gerentes 3 estrelas diretamente ligados a você, você ganha $3.000 uma única vez, virando diretor Rubi. Se você tiver 4 gerentes 3 estrelas diretamente ligados a você, você ganha $4.500 e vira um diretor Pérola. 5 gerentes 3 estrelas, você ganha $6.000 e vira um diretor Esmeralda. 6 gerentes 3 estrelas, você ganha $8.000 e você vira um diretor diamante. E se você tem 8 gerentes 3 estrelas, você ganha um bônus único de $16.000. Estamos falando aí de mais de R$ 80.000. E você vira o embaixador da coroa. Só que isso, pessoal, é o de menos o bônus de avanço de título. Porque quando você chega nesse nível, você entra num seleto clube, que é o clube de participação nos lucros globais. Esse grupo de participação nos lucros globais, trava-língua, grupo de participação nos lucros globais, ele faz o seguinte, ele pega 2,1% do faturamento bruto global da Price, que fatura mais de R$ 1 bilhão por ano, e ele divide da seguinte forma, esse 2,1% que está aqui, ele vai pegar 0,1 e vai dividir entre todo mundo que é Safira. Então, todo mundo que é diretor Safira vai dividir aquele 0,1 do faturamento global. Bruto, hein? Não é líquido, não. É bruto, é maior. Se você é um diretor Rubi, ele vai pegar 0,2% daquele 2,1 e vai dividir entre todos os Rubis. Mas olha só como que é a coisa. Como o Safira é mais fácil de bater, tem um monte de Safira aqui. Então esse valor acaba não sendo tão alto, mas é um valor muito bom, eu consigo garantir isso para você. Quando você vai para Rubi, é mais difícil chegar em Rubi, então tem menos Rubi aqui. Além de ter o dobro da comissão para ser dividida, tem menos pessoas para dividir também. Quando você chega no diretor Pérola, ele vai pegar 0,3% para dividir entre menos pessoas ainda, porque é muito mais difícil chegar no Pérola.
Quando você chega no Esmeralda, é 0,4% do faturamento global da empresa para muito menos pessoas. Quando você chega no Diamante, que agora começa a ficar pouquinha gente, porque a empresa tem 5 anos a Prive, pessoal. É um bebê. Quando chega no Diamante, é 0,5% do faturamento global. A Prive fatura mais de 250 milhões de dólares. 0,5% disso vai ser para dividir entre os diamantes. E olha o embaixador da coroa: 0,6% do faturamento global, dividido para hoje para 3 pessoas. 3 pessoas dividindo 0,6% do faturamento global da Prive. E sabe como eles chegaram aqui? Eles ensinaram 8 pessoas a chegar aqui. Eles ensinaram oito diretos deles, eles ensinaram a galera a fazer 10 mil pontos por perna. Para criar gerente 1 estrela, para criar gerente 2 estrelas, para criar gerente 3 estrelas. Se você aprender a pegar na mão das pessoas, que é o trabalho que o Thiago Damasceno tem feito, pegar na mão de 2 pessoas e falar assim: você vai bater gerente 1 estrela porque eu vou te ajudar. E depois você vai pegar na mão das pessoas e vai ajudar eles. E ajudar essa duplicação aqui. Gerentes 3 estrelas não é difícil, mas precisa de trabalho, precisa de consistência, precisa de dedicação, precisa de fome, precisa de obce... Não adianta você ser bom, você tem que ser obcecado. A pessoa boa, muitas vezes, ela fica acomodada. A pessoa obcecada, ela tem fome, ela come isso daqui com arroz e feijão todos os dias. Ela faz as atividades geradoras de renda todos os dias. E é por isso que os obcecados vão chegar aqui no Embaixador da Coroa e vão dividir esse 0,6% do faturamento global bruto entre essas poucas pessoas. Essas pessoas vão chegar aqui. Esse é o nosso plano de negócios. Esse é o nosso plano de marketing. Agora eu vou pegar aqui as dúvidas de vocês. Aqui a Lícia já respondeu, a doutora Leila. Eu não tenho bônus e não consigo fazer o pagamento. Eu entrei na aba de recompra. Onde está escrito? Tá, Leila, se você quiser depois, entre em contato comigo ou com o Igor e a gente te auxilia a ver isso. Você pode entrar em contato também com a sua linha ascendente, com o seu patrocinador, que ele consegue te auxiliar e consegue te ajudar aí na questão de você identificar os locais, como faz, como mexe em tudo no escritório virtual. Então, pessoal, hoje, quem tiver mais dúvidas, quem tiver mais perguntas, manda pergunta aqui no chat. Eu vou responder as próximas 5 perguntas que vierem aqui no chat. Ou melhor, você pode colocar a mãozinha aqui na sala, liga teu microfone, mas primeiro levanta a mão para eu liberar o teu microfone. Você faz sua pergunta e eu já esclareço ela aqui junto com vocês. Tá certo? Hoje, o foco do nosso treinamento está em cima do plano de negócios, das nossas 10 formas de ganho, tá? Na próxima semana, todas as semanas agora, pessoal, nós faremos um treinamento corporativo, um treinamento que vai ficar salvo no nosso YouTube oficial. Para quem ainda não segue os nossos canais oficiais, nós temos o nosso Instagram oficial, nós temos o nosso YouTube oficial, nós temos todas as nossas redes sociais oficiais. Segue lá, acompanhe as informações. Nós estamos criando também um grupo de WhatsApp, que na verdade é uma comunidade de WhatsApp, onde a gente vai mandar promoções, onde a gente vai mandar as informações sobre treinamentos, promoções, atividades, combos, e agora de forma corporativa, todas as semanas nós teremos um treinamento sobre determinada função. O próximo treinamento que nós faremos é sobre o cartão da Prive. Então, semana que vem, nesse mesmo horário, na quarta-feira, 5 horas da tarde, um treinamento exclusivo de como solicitar o cartão da Prive, como carregar o cartão da Prive, como mandar saldo para o cartão da Prive, como utilizar ele na maquininha de cartão quando você estiver andando com ele na rua, como que você solicita, quanto tem de taxa, quanto você paga, como você faz para sacar dinheiro com o cartão da Prive, como você faz para transferir dinheiro de um canto para o outro com o cartão da Prive. Então, cada semana, a partir de agora, essa foi a primeira. Espero que tenha sido muito proveitosa essa live nossa aqui hoje para tirar as dúvidas sobre as formas de ganho da Prive. Todas as semanas, esse canal oficial vai estar disponível aqui para vocês para ensinar, treinar,
tirar dúvidas e preparar vocês para cada vez mais a gente possa estar levando as nossas oportunidades para o maior número de pessoas. Pessoal, cada vez que eu ouço depoimento das pessoas falando, cara, eu não sei como as pessoas não conhecem isso ainda. As pessoas têm que conhecer o aparelho, porque ele ajudou a resolver minha dor, ele ajudou a resolver, eu não conseguia mexer o braço, eu não conseguia andar direito, eu mancava, eu tinha um problema crônico de dor, eu tinha um problema assim, assim, assim. As pessoas, quando descobrem o aparelho, elas ficam inconformadas que a gente ainda não está em tudo quanto é canto. E esse é nosso trabalho, pessoal. Quanto mais a gente se preparar, quanto mais a gente se dedicar e quanto mais a gente conseguir, de forma simples, de forma prática, de forma que qualquer pessoa, seja ela um professor universitário, ou seja ela a pessoa mais humilde possível, ela tem que entender para que servem os nossos aparelhos. Porque a nossa missão, o nosso objetivo é colocar um aparelho em cada casa. A gente não só vai diminuir a dor, mas a gente vai diminuir o custo de medicamento, a gente vai diminuir diversas coisas nas vidas das pessoas. E melhor que isso, nós vamos prevenir. Os aparelhos da Prife, eles trabalham de forma preventiva. Nós vamos melhorar a imunidade das pessoas para que elas fiquem menos doentes, para que elas tenham menos custos médicos e para que elas tenham também uma fonte de renda extra para que elas possam melhorar a qualidade de vida, tanto na imunidade delas, quanto aquela dificuldade de vida que dói no bolso, que atrapalha muitas vezes mais até do que a própria saúde, e a gente sabe disso. Então vamos ver aqui as mensagens que mandaram no chat, para ver se tem mais pergunta. Pessoal, sobre o Travel Club, a gente vai fazer um treinamento específico deles. Hoje o foco, até para não confundir os assuntos e ficar num vídeo só, então hoje o foco é o plano de negócios, mas o Travel Club vai estar daqui 2 semanas. Carol, por favor, coloca o Travel Club para a gente falar daqui umas 2 semanas. Apesar de que daqui 2 semanas nós vamos estar em Porto de Galinhas. Pessoal, quem não garantiu o combo de Porto de Galinhas tem até o dia 31, não fica de fora, tá muito simples. Imagina, você compra 3 Aiteras Classic, você ganha a hospedagem no evento de Porto de Galinhas. Você tem 3 Aiteras Classic para vender. Você vendeu os 3 Aiteras Classic. Você fez R$ 10.500. Você colocou R$ 2.500 no seu bolso de comissão, pagou o teu aéreo, foi para a viagem e ainda sobrou dinheiro no teu bolso. Empresa nenhuma de multinível eu vi fazer na história uma promoção tão simples e tão fácil de alcançar. Sobre o Travel Club, a gente vai falar nas próximas semanas. Exemplo, se eu for só ouro, indicado entrar como prata e ganho bônus. Miriam, sobre a sua pergunta, eu vou até abrir de novo aqui o slide para a gente voltar lá, para eu bater de novo nele. Só um segundinho. Compartilhar tela. Aqui. Vamos lá sobre o emparelhamento, que você fez a pergunta agora. Vamos lá. Tá, emparelhamento de nível. Vamos supor, Miriam, que você indicou um prata de um lado e do outro lado tem um diamante. Você vai receber US$ 80. Por quê? Ele vai pagar pelo menor pacote. Se em algum momento esse prata fizer upgrade para ouro, você já recebeu US$ 80, certo? Só que eu tenho que te pagar 240, porque agora esse cara não é mais prata, agora ele é ouro. Como eu já te paguei 80, eu vou te pagar 160 para completar a diferença. Mas isso só vai acontecer se ele fizer upgrade para ouro. Se em outro momento ele fizer upgrade para diamante, eu já te paguei 240, certo? Eu tenho que te pagar 800. Eu vou te pagar a diferença, eu vou te pagar mais 560 e ele vai completar os US$ 800 que eu teria que chegar. Mas o emparelhamento ele é pago em todos os casos, mas sempre pelo menor pacote. 40% do menor pacote pagos diariamente. Acredito que eu falei sobre tudo aqui a respeito do nosso plano de negócios. Eu vou encerrar essa gravação e eu vou mostrar para vocês a respeito da manutenção. Só um minutinho, por favor.